Olá pessoal, eu vim compartilhar aqui com vocês uma aplicação que vocês estão me pedindo muito desde aquele desenho lá do livro Luna, que são as árvores que a gente pode colocar nos fundos dos nossos coloridos com ar mais difusos. Então eu vim trazer alguns modelinhos aqui para vocês de árvores fantasmas e incluir também alguns arbustos que a gente também pode aplicar para complementar os fundos num sentido mais difuso também, não tão definido. Então eu trouxe alguns arbustinhos com folhas, com florzinhas, além de colocar vários modelos de árvores. Ontem eu fiz o pinheirinho e hoje então eu vou começar por esse modelinho aqui, que eu acho que é o mais simples, o mais facinho da gente iniciar, e conforme a gente for andando aqui nesse catálogo, não vou fazer todas aqui, servem como uma sugestão. Eu vou deixar o PDF aqui no link da bio, lá no Drive para download. Também vou deixar o passo a passo da nossa arvorezinha fantasma. A gente batizou dessa maneira, né, no nosso 30 dias de flores. Então agora não são mais flores e elementos, agora a gente já partiu para as árvores fantasmas. Eu vou usar esse lápis aqui, o Civo, esse aqui, ó, que vocês pedem para testar, para utilizar também aqui nos vídeos. Então eu comprei na Amazon, ele estava com preço muito bom, com desconto, mas ele não é numerado. Então o que eu fiz? Eu vou precisar de um verde claro e um verde escuro, porque que eu sugiro iniciar nós fazendo uma arvorezinha nos tons de verde. Para o caule eu vou precisar de um cinza escuro, do sépia, que é um marrom bem escuro, e o preto também. Então essas são as cores. Tu pode vir desenhando a mão livre aqui a arvorezinha, ou fazer que nem eu digo, né? Risca aqui atrás para fazer o decalque e vem aqui riscando. Então nosso primeiro passo é desenhar ou transferir a arvorezinha do molde para o nosso fundo. E essa ideia a gente pode fazer no horizonte, atrás de casinhas, várias delas. Como eu fiz naquelas casinhas com os pinheiros. Então a gente acrescenta várias assim atrás da nossa ilustração, já traz todo um charme e um detalhe especial. Então nosso primeiro passo, fazer o decalque aqui da nossa arvorezinha. O nosso próximo passo então é colorir com o cinza escuro o caulezinho. A gente decide assim o lado de sombra e vem colorindo um lado mais escurinho e vai levando em degradê para o outro lado, que vai ficar mais suave a cor. Porém, como nós estamos falando de árvores fantasminhas e elas são para aplicação no fundo, essa é a minha sugestão aqui, né? As bordinhas dela eu não quero que fiquem bem definidas. Então eu venho, sempre que eu for fazer uma borda, eu venho dando uma esfumadinha para ela não ficar tão definida e trazer um charminho assim mais difuso mesmo. Então eu sempre venho assim, ó, deixando esse ar mais indefinido da nossa arvorezinha nos seus contornos. Então aqui, ó, eu apliquei a sombra do nosso caulezinho e esfumei esse contorninho. Essa sujeirinha aqui, gente, foi o seu Naruto que veio caminhar aqui em cima do meu desenho, mas como eu já tava com esse passo aqui pronto, eu tive que deixar, né? Então agora com a cor verde, eu acho que eu falei verde escuro, ele é uma cor verde, é um verde, não chega a ser o verde escuro que eu vou utilizar. Vamos seguir aqui e decidir que lado vai ficar a sombra. E essa sombra, nós decidindo, por exemplo, eu vou decidir que esse lado aqui e esses gominhos que tem no meio da arvorezinha, nós temos que fazer a sombra deles também. Então, eu vou começar fazendo, como nós estamos falando de arvorezinhas fantasmas, eu começo com movimentinhos circulares, assim, ó, fazendo uma camada bem suave do pigmento. E aqui também, ó. Aqui a bordinha eu sempre esfumo e deixo ela bem indefinida. E isso que vai dando esse ar de desfocado mais no fundo, né? É a gente fazer essas bordinhas mais esfumadinhas
e daí vai dando todo esse charminho para nossas arvorezinhas fantasmas. Então aqui todo esse ladinho eu vou fazer com esse tom do verde, que é um verde, não é um verde mais escuro, ele é um verde. E eu faço assim, ó, de uma maneira bem... fazendo essas camadinhas assim, ó, e esfumando a bordinha. Vocês veem que quando eu faço esse movimento aqui, ó, que eu sigo o gominho ali da borda, já vai formando uma certa camadinha e uma certa textura para nossa arvorezinha. Mas eu sempre volto aqui, ó, e deixo mais suave essas transições, principalmente essa que fica para a área externa, ó. Eu sempre esfumo e faço esse degradê tanto para a parte interna quanto para a parte externa, que daí ela vai ficando desfocada também. Aqui, ó, nesse gominho central, a gente começa a esfumar a parte mais escurinha para fazer a sombra no degrauzinho abaixo. Então a gente contorna assim, ó, faz esse degradezinho, esse esfumadinho para a parte de cima, mas para a parte de baixo a gente aplica uma camada mais larga do verde para fazer a sombra desse gominho central aqui da nossa árvore. Então cada gominho fica com esse arzinho assim mais escuro e a gente consegue trazer um volume nessa aplicação. Aqui também ó, tem esse degrauzinho, a gente esfuma um pouquinho do verde mais forte para baixo e faz um suave degradê para essa parte mais volumosa que estaria na frente, né? E o resto a gente preenche tudo com uma camadinha suave com o verde mesmo. A gente segue o gominho assim, um movimentinho circular e vai dando essa textura aqui na folhinha da árvore. E outra coisa, né, gente, aqui é uma arvorezinha fantasma pra gente aplicar no fundo. Nenhuma vai ficar igual a outra. O interessante é a gente brincar, trocar as cores. A gente pode fazer arvorezinha de qualquer cor, né? É só a gente usar a imaginação, fazer arvorezinhas coloridas. Então, assim, ó, aqui é uma ideia que eu venho implantando a sementinha aqui pra vocês, mas eu sei que vocês sempre vão ir além, vão pegar essa ideia aqui e aplicar nos coloridos de vocês de uma maneira bem especial. Esse lápis, falando um pouquinho desse lápis, ele é pigmentado, ele é sequinho, ele é mais sequinho que os da Tris, para vocês terem uma noção assim, né? Ele é pigmentado, mas ele é mais sequinho que o da Tris, então eu gosto para fazer uma primeira camada no colorido. Então esses lápis mais sequinhos assim a gente consegue brincar com eles e misturar. Ó, então aqui feita a nossa camadinha com o nosso verde. Agora então vou pegar o verde claro e vou complementar toda essa aplicação. Iniciando mais pigmentado aqui nessa área de sombra, movimento circular mais largo assim, ó, a gente vai levando esses tons de verde, essa textura por toda a árvore. Então a gente vem assim, ó, trazendo esse verdinho mais claro
mesclando com o verde anterior, mas sem botar muita pressão. A gente vem fazendo essa mescla. E vocês veem que vai ficando, né? A gente vai montando e vai ficando mesmo esse ar de folha, né? E esse ar difuso que é bem diferente, que traz o charme para o nosso colorido. Essas bordinhas assim, ó, em degradê mesmo, a gente pode vir até com esse verdinho claro, em toda a volta, complementando trazendo uma sujeirinha desse verde claro, também para essas folhinhas que a gente deixou bem difusa aqui, ó, pro lado externo. Então a gente pode complementar também com essa cor e fazer essa sujeirinha assim em toda a volta. Complementando esse degradê para deixar mais difuso ainda. Agora, o próximo passo, nós vamos pegar o sépia, que é um marrom bem escuro que tem na caixinha do Sivo, e nós vamos trazer um pouquinho mais de profundidade em toda a nossa arvorezinha, tanto na copa como no caulezinho. Então a gente vem assim, ó, nessas áreas de sombra, aplicando só a sujeirinha do sépia, para trazer mesmo essa profundidade e essa sombra aqui, ó, para essas áreas da árvore, que a gente sabe que ficam algumas áreas mais escurinhas, e a gente vem então bem suave, movimentinho circular, complementando essas sombras. Em todas as áreas que a gente colocou o verde escuro, agora a gente complementa com esse tonzinho de marrom, um sépia, né? Ó, movimentinho circular para não perder esse ar difuso que a gente está fazendo, que é para fazer os fundos dos nossos coloridos, das nossas casinhas, né? Então a gente vem assim, ó, com a mão bem suave, movimentinho circular, complementando toda essa sombra agora com o sépia. E esse movimento circular a gente vai espalhando o pigmento e o pigmento vai ficando uniforme, né? Ele não fica marcado se a gente faz esse movimento aqui, ó. E outra dica que eu sempre dou para quem tem a mão pesada é segurar mais distante da ponta, que daí tu fica com um movimento mais amplo e mais suave ainda. Ó, esse lápis está aceitando, olha quantas camadas a gente já fez aqui. Ele aceita tranquilamente as camadas, porque eu tô fazendo camadas fininhas, ele não tá acumulando, então tá bem legal. E no caule também, então, olha que difusa que ficou essa arvorezinha, um charme, né? Então agora aqui no caulezinho também eu vou pegar a área mais de sombra aqui, ó, e vou vir só sujando também com esse marronzinho escuro, e perto aqui da copa eu aplico um pouquinho mais para fazer a sombra da copa no caule. E externamente também eu trago aquela sujeirinha para o caule não ficar definido, e daí vai trazer aquele charminho, né? Agora, após eu venho com o preto, gente, com muito cuidado, para trazer um pouquinho mais de profundidade nas nossas áreas de sombra, mas é com muito cuidado que a gente vai aplicar. Podia até ser o cinza escuro, mas com a mão bem suave a gente consegue trazer um pouquinho mais de sombra nas áreas que a gente precisa escurecer um pouquinho o tom. Mas é só uma sujeirinha mesmo com o preto. Quem quiser pode aprofundar um pouquinho com o sépia mesmo. Mas eu gosto de trazer outras cores aqui, podendo ser até o cinza escuro. Mas eu acho que o preto, aqui, como a gente está tratando de folhagens, né, da copa da árvore, eu acho que fica mais interessante. Então eu venho assim, ó, com a mão bem suave, aplicando aqui esse complemento com o preto. Vocês veem que agora o lápis, ó, eu já tô quantas camadas? Uma, duas, três. Tô na quarta camada. O lápis, mesmo de maneira suave, começou a fazer alguns gruminhos. Mas isso é normal, né, gente? Olha quantas camadas a gente passou aqui.
E é esperado de um lápis assim, que não é escolar, né? Ó, ele começa a dar aquela enceiradinha, por isso que eu disse que dá pra vir com o preto, porque não vai pegar muito pigmento aqui. Mesmo que eu dê uma forçadinha, ó, o pigmento não tá, assim, aderindo muito. Então, nessa área aqui, ó, que seria mais sombra, que eu defini que seria mais de sombra para nossa arvorezinha, a gente vem assim, fazendo essa sujeirinha com o preto mesmo. E faz todo o charminho, olha como complementa, mistura. E a árvore é bem sugestiva, a gente vai brincando e aplicando com... Eu achava muito difícil colorir copa de árvore. Mas assim, ó, quando tu começa a ver, ainda mais essas que nós não queremos fazer uma coisa muito certinha para ela ficar mais difusa mesmo no fundo de alguma aplicação, fica bem legal de vir iniciando esse estudo, essas aplicações de árvores nessa maneira mais difusa que é tão fácil e traz todo aquele cuidado, aquele charminho. E aqui também, ó, no caule, eu vou vir aplicando então um pouquinho do preto aqui perto da copa da árvore e do ladinho aqui também para dar uma definição aqui no caule. E esfumo um pouquinho para não ficar definido. Agora eu vou vir com o verde e vou só complementar esse matinho aqui, ó, com um golpezinho de lápis, só para fazer aquele charminho mesmo, ó. Sempre que eu faço o golpe de lápis, assim, ó, nesses matinhos, gente, o que eu faço? Eu venho daí com o mesmo lápis, só sujando um pouquinho aqui a base, ó, para trazer um pouquinho de profundidade e complementar aqui a raiz do matinho. Então aqui a gente vem e escurece só um pouquinho aqui a raiz, ó, e complementa esse golpezinho de lápis que a gente tá fazendo lá pra cima. Então aqui na base fica mais completo a cor, né? E lá pra cima a gente fica com esses golpezinhos. Então assim é bem legal de fazer o matinho também. Então, pessoal, aí nossa árvore, mais uma arvorezinha aí pra gente colocar nos nossos fundos. Vocês estão me pedindo muitos desses elementos fantasmas, né? Então, pegando o embalo aqui dos 30 dias de flores, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui tanto o gabarito aqui das arvorezinhas para vocês escolherem. Sempre lembrando que onde tiver o gominho mais de cima, escurece a partezinha mais de trás, né? O limite externo. Mas eu vou vir fazendo mais algumas aqui com vocês. E não esquece, deixa o like, curte, compartilha, comenta, pacote completo aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e tchau!